dia, pessoal. Graça e paz em nome de Cristo. Hoje nós vamos fazer uma EBD diferente, dada aí a circunstância que a gente está passando, a situação que a gente está passando no país, no Brasil, e em Montes Claros também. E por causa de tantas recomendações, de tantas ordens das autoridades que a gente tem recebido. Então é interessante a gente não deixar de estudar a palavra de Deus. Nesse sentido, a nossa escola bíblica, para a gente não parar, para a gente não ficar à mercê do tempo, da ociosidade, nós vamos continuar com a escola bíblica. Então eu vou buscar ser bastante sucinto, bastante resumido aqui no nosso estudo, de maneira que não fica cansativo para mim e não fica cansativo para vocês. Vocês têm esse material aí em mãos, que é aquele material que a gente distribuiu, que é o estudo do 5º princípio da Igreja Multiplicadora, ok? É o princípio da compaixão e graça, que no dia 8 de março a gente já tinha começado a falar, a gente já tinha começado a refletir alguma coisa sobre ele. Então, dessa forma, nós vamos combinar uma coisa. Vocês têm esse material em casa. Para eu não ficar aqui lendo, fazendo a leitura bíblica de todas as passagens bíblicas que tem aqui, eu vou passar o slide, vocês vão preencher o material que vocês têm aí, e todas as leituras, todas as passagens bíblicas, vocês vão ler, vão estudar, vão preencher, e aí vocês podem fazer estudo em casa. Vocês concluem esse estudo em casa. Na verdade, o que eu vou fazer é uma exposição do material que vocês já têm em mãos, mas vou preencher aí as palavrinhas que estão faltando, ok? Vamos lá então? Mas antes disso, nós vamos orar, porque o momento é de oração, o momento é de reflexão, e o momento requer da gente tudo aquilo que a gente fala e a palavra de Deus traz para nós, a gente tem que praticar, a gente tem que aplicar. E a gente tem aprendido que a oração, ela é de suma importância, se não for a base das nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Cristo, peço que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse momento tão difícil que a gente está passando na nossa nação. Peço que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, para que a Tua palavra nos liberte, para que a Tua palavra nos mostre o que temos que fazer. Obrigado, meu Deus, pelo bom testemunho que a nossa igreja tem dado. Obrigado porque temos obedecido civilmente às autoridades. Obrigado por tudo, papai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Galera, Escola Bíblica Dominical, de volta aos princípios. Dia 8, nós aprendemos lá que o princípio da compaixão e graça, ele vai falar basicamente de enxergar o outro e fazer alguma coisa pelo outro. Provérbios 22:9 diz que o generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Nós aprendemos isso. Vou fazer apenas uma reflexão da aula anterior, para a gente não perder o fio da meada. Nós aprendemos que Deus, ele é compassivo e gracioso. Ele é cheio de compaixão e graça. Nós aprendemos que a compaixão é um sentimento para com a tragédia do outro, para com o problema do outro, para com o estado que a pessoa se encontra. E entendemos também que esse sentimento, ele é seguido de ações práticas, que nós, como servos, nós temos que fazer algo por essas pessoas. A partir do momento que a gente enxerga a tragédia de uma outra pessoa, a gente tem que intervir, com ações práticas, obviamente. Aprendemos também, aqui já é um conceito universal, da graça, que a graça é um favor imerecido, ou seja, algo que alguém recebe sem ter feito nada, mas simplesmente nada que propiciasse esse recebimento. Essa parte que eu estou falando, vocês já preencheram.
Quando eu chegar aqui nos slides que vocês vão preencher, eu vou destacar. Eu só estou fazendo uma breve revisão, beleza? Vamos lá. Deus ele é compassivo. Por quê? Porque ele percebe a situação de miséria da pessoa e o que ele faz? Deus, ele age. Ele pratica algo de forma efetiva para sanar essa situação, para trazer de volta a situação de normalidade. Deus também é gracioso, pois ele pagou o preço de nossas dívidas e nos reconciliou, nos trouxe de volta com ele mesmo, sem que tivéssemos feito absolutamente nada. Nós já falamos sobre isso. A graça de Deus é tão maravilhosa que se manifestou em nosso favor antes mesmo da criação do mundo, da fundação do mundo. Nós aprendemos também que, como imitadores de Cristo, nós somos o tempo todo, nós somos levados. Ora, se eu tenho que imitar Cristo, e Cristo era compassivo e gracioso, então eu tenho que ser o quê? Um praticante da compaixão e da graça. Ok? Beleza. Agora nós vamos falar de compaixão e graça no Antigo Testamento. Nós também falamos que, até mesmo por causa dessa situação política que a gente passa no nosso país, que não é questão de política, não é questão de ser de partido de esquerda, de ser partido de direita. A nossa compaixão e graça é uma questão de reino. As coisas do reino em primeiro lugar. De acordo com o primeiro slide, esse segundo slide, ele confirma o que eu disse. Ao contrário do que muitos pensam, a compaixão e graça demonstrados por meio da ação social não é uma mera pauta política. É uma coisa, é algo que flui do coração de Deus. E ele mesmo, e Deus mesmo, ele revela isso em toda a Escritura. Partindo, obviamente, né, do Antigo Testamento. E é nesse sentido que a gente vai demonstrar, a gente vai mostrar aqui várias passagens bíblicas do Antigo Testamento que nos remetem a esse princípio da compaixão e graça que a gente está estudando. Vamos lá? A primeira ação compassiva da Escritura, como já vimos, compaixão, é perceber a miséria do outro e responder de forma prática a ela. Vocês podem ver no material seus aí, lá em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, esse slide, isso aqui que eu estou falando. Aqui eu já vou reforçar novamente o que eu disse lá no início do vídeo. O material que vocês têm a passagem bíblica, eu estou passando o slide, tudo isso que está aqui tem aí no material seus. Então vocês vão acompanhando de maneira que eu vou passando aqui o slide e vocês vão completando as lacunas aí no material, ok? Como vimos, compaixão é perceber a miséria do outro e responder de forma prática a Deus. Prática a ela, aliás. O telefone tocou aqui e me atrapalhou. Deus revela isso logo na queda do homem, quando vendo a nudez deles e a tentativa fracassada de cobrirem-se com folhas, providencia roupas. Roupas para quem? Para Adão e Eva. De pele, cobrindo-lhes o quê? A vergonha. A vergonha pela desobediência. A vergonha pelo pecado. Ok? Vamos lá para o segundo slide? Esse texto também revela o quê? Revela a graça de Deus. Pois alguém teve de morrer para cobrir a vergonha de nossos primeiros pais. Aqui nós já estamos remetendo lá para Jesus, lá no Novo Testamento. Sem que eles merecessem esse sacrifício. Aquele animal morto prefigura Cristo, que viria morrer para cobrir nossa multidão de pecados. A gente sabe que no Antigo Testamento o sacrifício era feito através da morte de animais. Animais puros. O cordeiro, por exemplo. O cordeiro, para ele ser oferecido a Deus, teria que ser sacrificado. E não poderia ser qualquer cordeiro. Deveria ser um cordeiro até de 1 ano.
e sem defeito nenhum, um cordeiro perfeito, ok? E aí a palavra cordeiro prefigura esse animal, cordeiro prefigura Cristo, porque Cristo sem pecado morreu por nós, ok? Vamos lá? A vantagem da gente fazer esse vídeo aqui, queridos, é que vocês depois podem estar revendo o vídeo, podem estar dando pausa, entendeu? E aí a gente não fica perdido no estudo bíblico e na leitura, ok? A compaixão e a graça no Pentateuco. Quando a gente estava montando o material, a gente preferiu falar de compaixão e graça, desse princípio, e separou esse assunto pelos livros do Antigo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento ele é dividido, o Pentateuco, Penta 5, teuco significa rolo, ou seja, rolo de livros, o Pentateuco, nós temos os livros históricos e também nós temos os livros proféticos. Primeiro, hoje, nós vamos falar só do princípio da compaixão e graça no Pentateuco, ok? Vamos lá. Deus revela seu cuidado com os desafortunados, de forma regular, nas prescrições para o antigo Israel, como encontramos em algumas passagens do Pentateuco, como eu já tinha dito. Vamos lá. A primeira coisa que devemos considerar é que não são as nossas ações que socorrem a pessoa carente, a pessoa pobre, a pessoa que precisa. Então anotem aí, não são nossas ações. O que é então? Mas é o que? É o Senhor. É quem? É o Senhor, através de nós, que lhes provê. O Deus Todo-Poderoso, Ele nos usa para para sermos compassivos como Ele. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Porque se a gente analisar bem, por nós mesmos, a gente não faz muita coisa boa não. Ok? A palavra de Deus, ela diz muito a respeito disso. Vocês estão lendo aí essa parte esse slide aqui, tá lá em Deuteronômio 10, 17 a 18. Ok. Ele é o Deus sobre todas as coisas e recursos, que amando o necessitado, nos usa para socorrê-lo. Deus, preste atenção, Deus nos usa como instrumento para beneficiar alguém, e Ele também, Ele usa esses recursos porque Ele ama o necessitado e nos usa para socorrer esses necessitados, ok? Vamos lá. O outro slide, aí em Levítico 19, versos 9 e 10, há um cuidado especial para que seja provido. Provido o quê? Alimento para aqueles que dele carecem. Essas orientações de Levítico também serviam para coibir a ganância do coração daqueles que possuíam lavouras produtivas e mostrar que o sustentador, tanto do rico quanto do pobre, é o Senhor. Queridos, lá em Levítico havia uma prática que lá na colheita eles escolhiam a messe são os produtos que eles produziam, e ficavam algumas coisas, por exemplo, na oliveira, eles colhiam nas videiras, que era de uva, eles colhiam as uvas, mas ficava um ou outro cacho ou caído no chão, ou que deixava sem ser colhido. A palavra de Deus fala que esses cachos deveriam ficar para os pobres. Engraçado, né? Nos dias de hoje, a gente falar isso, mas está escrito. Foi assim, é assim que Deus agiu. Assim que Deus, ele trabalhava em cima dos corações daquelas pessoas que plantavam para deixar para os pobres não vou falar resto, mas o que sobrava da lavoura. Beleza? Vamos lá então. Deuteronômio 24, 10, 13, do versículo 10 ao versículo 13.
Deus ele mostra ao seu povo que nós não podemos reter. Ali ficou fora de ordem, mas não tem problema não. A palavrinha ali que vocês devem preencher aí é reter. Reter o quê? Reter o necessitado, aquilo que lhe pertence. Gente, tem muita coisa que a gente retém sem necessidade, a gente poderia estar ajudando outra pessoa. É mais ou menos esse sentido que a palavra de Deus nos chama a atenção. Como se cobriria um pobre que tivesse penhorado seu cobertor? É uma pergunta, está aí no material seus. A devolução revela o quê? Revela um coração misericordioso por parte do credor e glorifica a Deus. Queridos, a pessoa chegava para pedir algo emprestado, pedia emprestado, mas aí eu deveria que penhorar algo. Aí a palavra de Deus diz que a gente deveria não reter a capa do pobre, porque chegava de noite, ele precisava da capa para embrulhar. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha, que a gente enxerga essa passagem bíblica aí de Deuteronômio 24, versos 10 a 13. Ok? Vamos adiantar. Agora vocês vão analisar aí agora a outra... É no mesmo capítulo, Deuteronômio 24, já no verso 14 e 15. O pagamento dos trabalhadores pobres deve ser feito de forma o quê? Regular, de forma diária. E o que mais? E justa. O trabalhador, ele deve receber aquilo que ele merece. Pois não realizá-lo trará fome sobre a vida deles e suscitará a ira do Senhor contra o que não cumpre essa prescrição. Meus irmãos, então a gente percebe, engraçado, né? A palavra de Deus, a lei do Senhor, bem atrás, ela já remetia todos esses detalhes, né? Se a gente puxar para o dia de hoje, se a gente for ler isso aqui nos dias de hoje, nada mais justo que você trabalhar e receber aquilo que você merece, aquilo que você prestou serviço, aquilo que você vendeu. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. Nós vamos falar de quê? Do dízimo. O dízimo, que é a 10ª parte daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente adquire como moeda, como dinheiro, ele tinha um forte caráter social e deveria sim ser utilizado para o socorro dos necessitados. Daí, esse texto, ele revela a importância de quê? Da continuidade do dízimo. Para quê? Para a gente praticar isso, porque a gente praticando isso, esse dízimo dos dias de hoje, a gente consegue manter os ministérios de misericórdia da nossa igreja, da igreja local. E aí eu chamo a atenção de todos vocês que estão me ouvindo. Lá no nosso PGM a gente fala muito sobre isso, que o ato de dizimar, se é que existe esse verbo, de você devolver a 10ª parte daquilo que não te pertence, é um ato de adoração a Deus. Eu chego para Deus e falo assim: Deus, toma aqui, Deus, a 10ª parte daquilo que o Senhor me consagrou, daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor dispôs para mim. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos pular lá para Deuteronômio, no capítulo 15, dos versos 7 ao verso 11. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 7 ao verso 11. Deus já estava dando a terra aos israelitas. Esta ação primária do Senhor, ela deveria o quê? Motivar a prática do socorro social. Nós podemos abençoar, pois já temos sido abençoados pelo Senhor. Então, é essa a nossa visão, é essa a nossa concepção de que isso, Deus já nos dando, Deus me dando um emprego, Deus me dando saúde,
Com isso, o meu entendimento é que eu deveria abençoar outras pessoas por receber essa graça e essa compaixão de Deus. Ok? Então a gente abençoa outras pessoas por causa disso. Que na verdade, o nosso emprego, o emprego não é meu. O emprego o dinheiro não é meu, o emprego não é meu, a casa não é minha. Não deveria ser assim. Mas a gente insiste em falar, em praticar e ter esse entendimento. Ok? Vamos lá? Outro slide aí. Agora nós vamos lá em Deuteronômio 15 e 11. Nós vamos continuar nele. Nessa mesma passagem bíblica, Deus ele orienta seu povo de que não façam de má vontade o bem, nem alimente o mal no coração. Antes, a ajuda ao pobre deve ser realizada com um coração o quê? Coração disposto a fazer, disposto a doar e a amar, consciente de que a pobreza é um mal perene sobre a terra. Nessas passagens aí, eu não sei se qual a versão da sua Bíblia, mas aí, dependendo da versão que você tem, salvo me engano, a Bíblia corrigida, ela fala que sempre haverá pobreza na terra. Sempre haverá pobre na terra. Então a gente se atém a isso e esse princípio, essa compaixão e graça por nossa parte, instrumentos de Deus, a gente sempre vai ter que estar utilizando dessas coisas, ok? Vamos lá? A gente já está finalizando o nosso estudo, como eu já tinha falado, tem que ser de uma maneira mais objetiva, mais enxuta, porque o material está no slide, a gente precisaria de um debate, uma explicação sobre cada versículo, mas dada a circunstância, como eu já falei, nós teremos mais tempo de debruçar sobre esse estudo. Vamos lá? Êxodo 23, de 6 a 9. Êxodo 23, de 6 a 9. O Senhor onisciente, ele sabe que a tendência do homem é tratar de forma prioritária aqueles que podem lhe dar algo em troca e desprezar o necessitado. Isso aí é uma realidade. O Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o coração nosso, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Daí, a gente precisa despertar essa importância de ter os olhos voltados para o necessitado e não desprezar. Ok, vamos lá. Nessa mesma passagem, nesse mesmo texto de Êxodo, vemos um convite à honestidade, ao cuidado jurídico com o pobre e um lembrete de onde o povo veio, da situação de quê? Da situação de estrangeiros que eles também viveram. Lembrar de nossa miséria pregressa nos impulsiona ao quê? Ao amor. Queridos, se um dia nós fomos estrangeiros, se um dia nós fomos necessitados, hoje, se a nossa situação é melhor, se a gente está numa situação mais cômoda, se a gente se encontra numa situação mais tranquila, obrigatoriamente, a gente deve voltar os nossos olhares para aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão numa situação de pobreza, numa situação de necessidade e numa situação que carece da nossa ajuda, da nossa ação prática. A palavra de Deus, ela revela a verdade, mas a palavra de Deus também diz que nós devemos ser imitadores de Cristo no amor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser, o apóstolo Paulo diz que nós devemos imitá-lo no amor. E por aí vai. Inúmeras passagens que nos remetem a isso, que nos impulsiona a esse amor. Para a gente finalizar esse breve vídeo, esse breve estúdio, lá em Gênesis, no capítulo 41, do verso 46 ao 57,
de Gênesis, no capítulo 41, do verso 46 ao 57, Deus também pode fazer uso de quê? Uso do Estado. O Estado aqui, a gente entende que é o município, são as instituições, são os governos, são os deputados, são as repartições públicas. O Estado, para quê? Para suprir as necessidades sociais das pessoas. Nas prefeituras existem as secretarias, no Estado existem as secretarias de ação social. Mas algo que devemos ter sempre em mente é que toda a autoridade foi constituída por Deus. Está fora de ângulo aqui, mas não tem problema não. Lá em Romanos 13:1, o apóstolo Paulo deixa muito bem clara essa passagem. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Se toda a autoridade foi instituída por Deus, logo a gente tem que perceber que que o Estado, que essas instituições, todas aquelas pessoas que estão ali, essas pessoas foram instituídas por Deus. Então nós devemos ter essa concepção, essa ideia de que Deus, ele provê, que Deus, ele nos dá de todas as formas, inclusive do Estado, ok? Então, galera, eu finalizo aqui esse breve estudo. Eu peço pela a paciência dos irmãos, porque nós tivemos problema aí no primeiro vídeo, mas agora nós tivemos que fazer ao vivo. A gente teria muito mais coisa para falar. Fica assim um pouco, fugiu da nossa rotina, porque lá no nosso templo a gente debatia, a gente refletia, a gente pegava uma passagem, a gente tinha uma colaboração de desse ou daquele irmão, mas diante desse isolamento social em que nós encontramos, nós tivemos que fazer o vídeo ao vivo. Acho até legal, foi bom. Aí eu espero que vocês, diante desse material que vocês têm aí e do que eu passei, vocês podem estar vendo e revendo, assistindo esse vídeo novamente e preencher o material, ok? Aí da próxima semana a gente vai buscar uma outra forma, uma outra maneira. Que a paz de Cristo seja com todos, espero que tenham contribuído com vocês. Tenham um bom dia. Amém.